Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Memórias de um Suicida. Estamos na terceira parte, a cidade universitária. E hoje iniciaremos o elemento feminino. É o capítulo 21, primeira parte, nossa 28ª aula. Então sejam todos muito bem-vindos. É o penúltimo capítulo e ele é riquíssimo. E eu recomendo fortemente que leiam este capítulo, para que possam acompanhar as descrições belíssimas de Camilo, que fazem com que nos sintamos no ambiente que ele está retratando. Então, envolvidos nessas vibrações tão amorosas, vamos à nossa prece. O Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 17, Sede Perfeitos. E o item, o homem de bem. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, que hoje seja um momento assim, de estudo, de aprendizado, de algo novo, para que a gente possa empregar amanhã ou mesmo ainda hoje. Que Jesus, nosso divino amigo, guia e modelo da humanidade, possa nos sustentar em nosso trabalho, amparando a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Vamos ao estudo de hoje com muito amor em nosso coração. Recordando, na aula passada, com a nossa querida amiga Graça, nós tivemos acesso às existências passadas de Camilo, principalmente a que ele viveu no século XVII. Recordação do passado delituoso, a razão de sua cegueira na última existência. Então, nessa existência em Toledo, no século XVII, ele, jovem, conheceu Maria Magda, se apaixonou por ela, mas ela se apaixonou por um primo dele, o Jacinto, e eles acabaram se casando e foram embora, viver em outro lugar. E Camilo alimentou, então, muita tristeza, revolta e um espírito de vingança. Como ele era pobre, ele acabou se direcionando para a religião. Não por amor a Deus, a Cristo, não, mas pelo poder. Então, ele se associa à Companhia de Jesus, ele se torna um religioso e também vai fazer parte da Inquisição. E assim, quando Maria Magda e Jacinto retornam à cidade, ele consegue prender Jacinto justamente por ser um huguenote, um protestante, fazendo parte da reforma. E ali, Jacinto vai sofrer muitas provações e a parte mais comprometedora é quando ele faz com que Jacinto fique cego. E assim Jacinto retorna ao lar, à esposa, aos filhos, cego, doente, e por não suportar a situação, Jacinto acaba se suicidando. Então vejam quantas semelhanças com o nosso querido Camilo. O sofrimento vivenciado nas reencarnações. Então, quando ele verifica tudo isso, ele sofre porque ele já teve até no século XIX a oportunidade de ressarcir esse débito. Foi quando, então, nessa última existência, ele veio, se tornou um escritor famoso, um homem das letras, mas não suportou a ideia de ficar cego e acabou, então,
cometendo o suicídio. O propósito de provocar e de reanimar a uma nova apreciação no presente. Então, essa situação que ele vivenciou através dessa regressão de memória fez com que ele tivesse acesso a essas lembranças, mas ele reconhecia o valor daquilo, porque era preciso sair, né, da posição de vítima e compreender que o que ele estava passando tinha uma razão de ser. Mas ele não aceitou a cegueira no século XIX, que seria já um momento, né, de reparação, e acabou ainda cometendo suicídio. Ele acabou também por se comprometer mais ainda com a lei de amor. Então, o choque e o abatimento traumatizando seus sentimentos. Não era fácil para ele. Ele agora já era um novo homem. Ele agora já tinha, né, novas perspectivas. Então, foi muito doloroso ele se recordar desta parte, né, das suas experiências reencarnatórias. E ele acabou sofrendo um cansaço mental e precisou de tratamento magnético. Então, era muito importante que ele fosse tratado para sair desse estado, né, de depressão em que ele se viu diante, né, das suas ações no passado. Camilo, então, ele vai dar início ao capítulo de hoje, o elemento feminino, trazendo essas impressões e nos revelando quanto tudo isso o impactou. Deixei o santuário onde o mistério sacrossanto de tantas migrações se levantara dos repositórios de minha alma, a mim próprio, como a meus pares, ofertando elucidações preciosas. Amparada pelos braços compassivos de Pedro e de Salústio, fora exaustivo o esforço para rememorá-las. Não obstante a presença e o concurso poderoso dos eméritos instrutores que me assistiam. Então, isso para ele teve, não é, esse impacto de revelação, de reconhecimento das suas ações e necessitou do carinho desses amigos espirituais, né, o amparo desses eméritos instrutores, porque eles já sabiam que esses sentimentos poderiam ser, né, fortemente afetados diante de uma realidade que tantas vezes nós não queremos enfrentar, porque no fundo sabemos que são, né, realidades dolorosas, complexas para todos nós. Então ele vai receber um tratamento reconfortante. Então essas lembranças todas o abateram profundamente. Com a recordação de seu passado, sentiu-se doente. Foi encaminhado a certo gabinete clínico anexo ao próprio recinto das sublimes experiências. Fora bondosamente recebido na dependência em apreço, onde se sentia uma fragrância da caridade consoladora dos operosos servos de Maria, tratamento magnético com que balsamizante para a urgência do momento. Então, este gabinete já ficava próximo ao recinto, porque ali, toda hora, alguém se desestabilizava e era preciso ajudar a recuperação. Então, Camilo foi atendido com muito carinho por esses irmãos, mas era preciso, não é, que ele fosse tratado naquele momento para dar início a novos, né, trabalhos de recuperação.
Camilo, então, ele fica frente a uma realidade insofismável. Não tem como fugir, não tem como escapar, é preciso enfrentar. No fim de alguns dias, tomado à luz da realidade insofismável, completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade, refleti maduramente e a uma conclusão única cheguei, a fim de me poder, algum dia, sentir plenamente reabilitado à frente da consciência própria e da lei suprema que, havia tanto, eu vinha infringindo. Reencarnar. Sim, renascer ainda uma outra vez. Então, naquelas vidas, né, pregressas que ele teve acesso, ele também viu que foi-lhe dada a oportunidade, nessa última reencarnação, de ficar cego para ressarcir essa dívida. No entanto, o que aconteceu? Ele não suportou. E não suportando a cegueira, um escritor, um homem reconhecido, escrevia, vivia da sua pena, ele não aceitou. Não aceitou, não se conformou e acabou, né, cometendo suicídio. E perdeu essa chance, né, de, nesta última reencarnação, liquidar este débito. Então, ele está agora vivendo esse processo todo para entender, né, para compreender que outras oportunidades também virão. Mas agora ele tem certeza absoluta que é necessário reencarnar novamente. O testemunho na próxima reencarnação. Ele vem então com novas propostas. Sofrer dignamente, serenamente. O testemunho da perda da visão material, no qual eu fracassara, diz Camilo, havia pouco, pois a ele me não submetera. Então ele não testemunhou, né? Preferindo o suicídio a avançar pela vida, jungido à incapacidade de enxergar. Então, isso foi demais para ele, né? E fugiu, mas a realidade é outra. Vai ter um momento que tanto ele quanto nós teremos que encarar as reparações necessárias. A prática do amor fraterno. Então, associado a esta reparação, a vir novamente, né, ficar cego, mas associado a essa situação, amar compassiva e caridosamente os meus semelhantes. Proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance, lícitos e generosos, indo, se possível e necessário, à abnegação do sacrifício. Porque, né, na existência, né, na sua experiência no século XVII, ele não fez nada disso. Não foi generoso, não auxiliou, não serviu, levou Jacinto à cegueira. Então, olha quantos débitos, e através desta regressão ele está reformulando seus pensamentos, fazendo novas propostas para um futuro melhor. Auxílio para o ressarcimento das trevas semeadas. Então, eles tiveram, né,
ele e seus companheiros, todos que passam por esse processo, né? Isso, na verdade, é um auxílio para o ressarcimento das trevas semeadas, não é? Então, aquilo que foi semeado, ele estava colhendo, e para ele colher coisas boas, maravilhosas, alegres, felizes, é preciso semear o bem, praticar a caridade, proteger, auxiliar, fazer, né? A prática do amor fraterno ensinado por Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. O amparo dos bondosos instrutores. Bem, há um processo também para preparar uma nova reencarnação. Enquanto isso não acontece, os bondosos instrutores continuavam instruindo-os com aulas importantes, participando de reuniões e cuidando, né, para que a tristeza irresistível não fosse mais além. Porque, tocado por aquele passado doloroso, houve uma mudança nesse sentimento, né, de Camilo, que foi essa tristeza irresistível. Né? Por que fiz? Né? O que houve? Mas isso precisava ser substituído pelo trabalho no bem. O remorso, que faz parte desse contexto, né? A pessoa toma consciência do que fez, se arrepende, né? Vem o remorso. Mas vamos começar, né, o trabalho da reparação, não é? Os bondosos instrutores, como os diletos amigos que nos rodeavam e as vigilantes caridosas e afáveis, reanimavam minhas forças, como também faziam aos meus companheiros de lutas e infortúnios, encaminhando-nos ao trabalho reconstrutivo desde logo. Então, quer dizer, não vamos esperar chegar só o momento da reencarnação. Vamos nos preparar para este momento. Como? Trabalhando. Trabalho reconstrutivo. Fazer o bem, tudo que estiver ao alcance dele, né, e dos seus companheiros. E com a ajuda dos benfeitores, porque esses espíritos não abandonavam em momento algum aqueles pupilos. Eles estavam ali o tempo todo socorrendo, amparando e oferecendo novas oportunidades através do conhecimento, do estudo e da prática da caridade. As reuniões de arte moral. Sério, gente, é um capítulo maravilhoso. É claro que nós temos uma aula e a gente acaba, né, fazendo, né, uma síntese, mas leiam, porque a riqueza de detalhes é maravilhosa. Camilo, um grande escritor. E a gente volta, né, no tempo, a sua época, né, e sabe como a descrição era muito importante para a compreensão. E ele faz essas descrições com tanta singeleza, com tanta graça e competência que a gente se sente naquele ambiente. É muito impressionante. A gente se sente naquele ambiente. Então ele tinha, né? Ele e seus companheiros, eles tinham reuniões voltadas para a arte moral. A arte é o belo, o mais belo que existe, a arte pura. E a moral, o ensinamento de Jesus, a prática da caridade, a união, então, desta arte e moral. Onde, né, essas reuniões aconteciam? Nos parques da cidade, cuja extensão não conseguíramos até então avaliar. Então, a partir desse momento, eles estão divisando novos lugares, não é, na cidade universitária. Então, nos parques da cidade, cuja extensão não conseguíramos até então avaliar. Existiam recantos portadores de uma espécie de beleza sugestiva,
inconcebível a um ser humano. Tal era a superioridade ideal do conjunto como de cada pormenor, tais as nuances evocativas que atraíam o pensamento para o domínio da harmonia na arte. Então, eles estão ali no departamento, né, no elemento, né, o capítulo nosso é o elemento feminino. Então, havia nesse lugar, né, recantos maravilhosos, construídos pelo pensamento, pela força fluídica, né? Pelo pensamento dessas instrutoras, dessas mulheres que socorriam, que atendiam e que eram voltadas justamente para a arte e pela beleza de construir esses lugares. Que a gente já teve oportunidade, né, de conhecer em outro momento essas construções, como Camilo, quando se encontrou com a família, né, que houve a reprodução do lugar mais aconchegante, em que ele estava no lar paterno, assim como o Belarmino. Então, aquilo era construído, né, fluidicamente. É uma beleza, gente. Verdadeiros templos. Então, aquilo era de uma pureza, de uma maravilha que tocava a alma. Ao ar livre, aqueles recantos onde ali eles tinham as reuniões, consagrados ao cultivo das belas letras, como das artes em geral, notadamente da música e da poesia, que ali notamos atingir proporções vertiginosas, inimagináveis para qualquer pensador terreno, como no caso de Frederico Chopin, a quem tivemos ocasião de assistir transfigurar a magia dos sons em encantamento de vocabulário poético, traduzida em sequência arrebatadora de visões ideais. Imaginem isso. Eles vão escutar aquela música consagrada ao bem, eles vão ter visões que são fornecidas pelos mestres, pelas mulheres que trabalham justamente neste campo. E aquilo era de uma beleza ímpar, né? Que ele chama atenção que eles nunca viram algo assim. Possivelmente nem nós, não é? Então a gente já está compreendendo que trabalho, né, de resgate dessa moral, desse amor que está em nós, que nós precisamos exercer. Reproduções exatas em estado de quintessência, porque construídas fluidicamente. Então, enquanto, né, soava aquela música, estavam elevados naquele pensamento harmonioso, as visões aconteciam, elas eram construídas fluidicamente. Olha que maravilha, que bênção esses irmãos recebiam e nós estamos recebendo através desse estudo que vale a pena ler, né, palavra por palavra. Concepções magnéticas do amor e do bem. Essa imagem é a imagem do lago de Genezaré, né, onde Jesus, né, e seus discípulos estiveram, onde o amor, né, foi derramado ali em abundância, tantas curas, tantas palavras, né, que estão até hoje chegando a nós, cada dia, né, com um perfume novo. Isso era projetado para eles. Então, quando eles falavam da época de Jesus, do amor ao bem,
da fraternidade, eles viam os locais como se ali estivessem. Foi-nos concedida, assim, a satisfação gratíssima de palmilhar ao longo do lago de Genezaré, como de Tiberíades e de outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor. E tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado deste apenas poucos momentos. Então, eles tinham a impressão de que aquilo estava acontecendo naquele momento e exatamente como aconteceu na época de Jesus. Eram reproduções fluídicas e eles guardavam, na memória, eles tinham aquelas lembranças das palavras do Mestre. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Vejam as palavras de Jesus chegando ao ouvido daqueles irmãos que estavam ali assistindo, como se estivessem naquela época, naquele lugar. Quantas oportunidades, não é mesmo, meus irmãos? Coisa mais linda. Augustas expressões de amor e veneração ao Mestre. Todos eles, servos da legião de Maria, seguiam o Mestre Jesus. Porque ele é o nosso grande guia, nosso modelo. E a ele que nós temos, que nos referir, procurar, seguir. Muitas vezes, Camilo entrava em meditações profundas. Então, às vezes, Camilo saía por esses parques para meditar. Lágrimas rolavam de arrependimento. A lembrança daquele ano 33, vocês se recordam? Em que ele escolhia Barrabás. À entrada de cada um desses locais visitados, via-se o distintivo da legião e o nome das servidoras que os imaginavam e realizavam. Então, ali estava o nome das servidoras que idealizavam aquele lugar para meditação, para um encontro consigo mesmo, para esse trabalho de renovação íntima, de reforma. Tudo era realizado pela mente feminina, sediada nos serviços educativos do Instituto. As reuniões, então elas continuavam ali e eles em aprendizado. Eu acredito que nós estamos aprendendo também, não é verdade, meus amigos? Acho que a gente está aprendendo muito. Então, comoventes exemplos de abnegação. Então, nessas reuniões, eles assistiam dramas, ocorridos na sociedade, com aqueles irmãos que estavam ali, como ele próprio, Então, comoventes exemplos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade e paciência, como de heroísmo. E valor moral frente à adversidade, estímulo ao progresso que necessitavam tentar. Então, eles tinham ali naquelas reuniões, naquelas aulas, exemplos, de espíritos que, quando encarnados, praticaram esses gestos amorosos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade, paciência, heroísmo. O valor moral na adversidade, porque se nós nos alimentamos dos ensinamentos do Mestre, na hora da adversidade, nós vamos enfrentar com coragem. Nós vamos enfrentar com coragem, porque nós estamos, fortalecidos no amor de Jesus.
E tudo isso, todas essas aulas eram estímulos ao progresso que eles necessitavam, porque eles iam continuar a caminhada. Esse aprendizado era concedido pela empolgante elucidação extraída da própria história da humanidade, né? Nós podemos nos recordar, né, claramente grandes nomes da humanidade, né, que serviram ao bem, ao Mestre Jesus, assim como há muitos que nós não temos conhecimento, mas que serviram profundamente ao Divino Amigo. Muitos dramas foram vividos pelas próprias damas da vigilância, olha que interessante, como de outros mestres da colônia. Então, eles também tinham acesso a vidas pregressas daquelas, né, daquelas moças, daquelas senhoras, né, damas da vigilância. Elas também apresentavam um pouco da sua, né, das suas experiências, assim como dos outros mestres da colônia que a gente, né, conhece tão bem. Mas tem um amor, né, de jovem que Camilo fala com muito carinho da Ritinha, que é Rita de Cássia de Forjás Frazão. Então, essa jovem, ela vai convidá-los para uma aula especial. Rita, ou Ritinha, como o próprio Camilo trata também, era poetisa. Era uma jovem muito delicada, eles já se conheciam, né? E Ritinha tinha esse amor imenso pelo próximo. Ela própria viera ao internato, diz Camilo, requisitar nossa presença, conduzindo-nos à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Mimoso santuário arquitetado sob domínio de sugestões comovedoras da sua grande piedade filial. Então, ela arquitetou, né, a sua moradia como a casa, né, em que viveu com os seus pais. A sua residência de Cidade Esperança imprimira o conjunto minucioso, porém elevado por singular beleza do lar paterno, onde vivera sua curta existência planetária, pela última vez em Portugal, extinta lá pelos idos de 1790. Então, Ritinha, ela retornou à pátria espiritual aos 15 anos e ela então escolheu esta forma de se apresentar. Embora muito iluminada, um espírito totalmente voltado para o bem, mas se apresentava como esta jovem de 15 anos. Ela, com seus dons artísticos, porque nós estamos falando, né, das artes, né, da moral e das artes, ela encaminha esses queridos a um jardim, um recanto ameno, o jardim. A jovem poetisa levou-os através do jardim, banhado pelo sol, a um salão ao ar livre, cuja mente, não obstante muito esclarecida, aprazia-se em conservar a delicada sensibilidade das 15 primaveras. Então vejam que nós precisamos estar atentos, né? Porque às vezes encontramos um jovem de 15 anos, com pouca idade, mas que tem um conhecimento absurdo, né? Uma moral elevada, uma ligação profunda com a espiritualidade, não é mesmo? Então, os jovens merecem, né, muito da nossa atenção. Uma harpa destacava-se ao lado de pequena mesa e sobre ela um livro, um grande álbum fluídico, luminoso, qual pequena estrela azul.
Olha, que lindo esse lugar. Então, eles estavam maravilhados. Esse livro era um livro, né, especial, diferente, iluminado. Tratava-se da mais recente coleção de suas composições poéticas, criações de sua mente voltada para ideais superiores. Solicitou à jovem anfitriã, ao irmão Ramiro de Guzmán, que a acompanhasse ao som da harpa. Então, eles iam fazer ali um recital, uma apresentação. No silêncio harmonioso, Ritinha entrou a declamar suas produções poéticas. Todos que ali estavam foram agraciados com visões inéditas de indescritível beleza literária. Vejam, meus irmãos, né, que espetáculo! Eles estavam ali, junto a seus mestres, junto a esses espíritos elevados no bem, na beleza literária, né? E Camilo e seus companheiros eram ligados justamente às letras, à literatura, a esta beleza também. As cenas do pensamento. Quando a gente diz pensamento tem força, tem muita força. Se a gente mentaliza coisa boa, nós vamos atrair o quê? Coisas boas, né? Se a gente mentaliza o bem, a caridade, a bondade, então o pensamento nosso tem muita força. O espírito habilitado já para os carreiros do progresso franco, Rita de Cássia também era das poucas vigilantes que sabiam criar as cenas do pensamento, coordená-las, dar-lhes vida, contornando-as de feição moral e pedagógica, realizando num mesmo trabalho mental o belo da arte, a moral da lei, a utilidade da lição, que prenda por apontar o sagrado dever de cada um servir à causa da verdade com os dotes intelectuais que possuir. Então veja o que ela demonstrava ali, através dos seus pensamentos, era o poder que cada um de nós tem de realizar o bem, coisas boas, dentro da nossa própria capacidade. Todos nós nascemos com condições, não é, para progredir. Então, precisamos usar da melhor forma possível essas capacidades, né? Essas bênçãos que o Senhor nos concede. Todos podemos sempre escolher o bem. Palavras de Ritinha. Conforme tendes compreendido, meus caros irmãos, procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei-vos como zeladora, que também sou, do progresso do sentimento moral religioso nos vossos corações, a fim de recordar de que esquecestes de laurear vossos ensaios literários, quando homens fostes, com as benéficas ilações em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinhais Deus a se revelar aos vossos olhos, representado nos fastos inconfundíveis da natureza. Então, ela agora vai dizer essas palavras àqueles que ali estavam, de que Deus está em todo lugar e que Camilo e seus companheiros, eles foram homens voltados à arte literária, mas eles se esqueceram
de colocar nas suas obras a beleza da criação, né? De laurear aqueles ensaios literários, quando encarnados, com as benéficas ilações, porque quando falamos do bem, quando falamos do amor, quando colocamos nas nossas obras, nas nossas ações, a grandeza e a misericórdia do Pai, nós auxiliamos a milhares de pessoas, a nós, a tantos outros que nos seguem, aos espíritos que também estão nos acompanhando o progresso. Então é isso que Ritinha vai dizer a eles. Eles também foram homens das artes, das letras, mas, né, eles se afastaram da beleza suprema. E esse é ensinamento para que a gente preste atenção, não é? Como nós estamos agindo com as nossas capacidades e a nossa parte, né, intelectual. Uma grande reflexão. Continuava Ritinha. Poderias glorificá-lo fazendo das vossas produções oblatas e exaltações a verdade, assim auxiliando a outrem. Mas preferistes o negativismo destruidor, conceitos puramente humanos. Nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor da vitória. O que apresentei hoje, recebestes como a mais elevada e sublime expressão literária que poderíeis conceber. Sabei, no entanto, que para nós é apenas o ponto inicial, simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda titubeante da ciência universal. Ritinha está ali com eles, apresentando esse recital belíssimo, e eles estão encantados diante de tanta beleza. No entanto, ela deixa claro que ela está iniciando este novo campo artístico de conhecimento, humilde e titubeante desta ciência universal. Então, são ensinamentos preciosos para nós, que temos tanto a descobrir, tanto a conhecer, mas que precisamos glorificar a Deus nos nossos atos, nas nossas palavras. Deus, que está em todo lugar, está em nós, que a gente possa sempre glorificá-lo. E aí, chegamos à nossa mãe querida. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Abençoe, doce Mãe, a todos os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual pelas vias do suicídio, que sejam acolhidos pelo vosso amor sagrado, pelas vossas legiões, por esses espíritos tão benfeitores, servidores de Maria, servidoras de Jesus. E todos trabalham em nome do Pai de misericórdia. Que a paz envolva todos os familiares, que a paz envolva todos nós que aqui nos encontramos, também como aprendiz do vosso amor. Que Jesus nos abençoe a todos
Graças a Deus. Nossa próxima aula, o elemento feminino, segunda parte. Aguardamos a todos no chat. Boa noite e muita paz. Recebam meu carinho e meu abraço fraterno. Fiquem com Deus.